Oi, Ron. Bem-vindo de volta. Estamos novamente com o Coronel Wilkerson, que passou décadas no serviço militar, desde os anos 1960, antes de ingressar no governo, nos anos 2000, como chefe de gabinete do secretário de Estado, Colin Powell. Então, obrigado por dedicar seu tempo. Bom estar com você, Glenn. Então, na minha opinião, um dos grandes problemas no Ocidente atualmente é a incapacidade de avaliar as preocupações de segurança dos nossos adversários, seja Rússia, China, Irã ou quaisquer outros. Pois não fazemos mais o que é mais fundamental quando se tenta reduzir a competição por segurança. Não discutimos mais os interesses de segurança dos nossos oponentes, porque todos os nossos conflitos precisam ser apresentados como uma luta entre o bem e o mal. Temorni, se várias tenho avaliar as preocupações de segurança dos seus adversários, é muito difícil mitigar a competição por segurança. Em outras palavras, todos os caminhos para a paz devem passar pela vitória. Então hoje, eu realmente queria discutir o que é considerado a principal preocupação histórica, a preocupação histórica de segurança da Rússia, que é o cerco à Rússia. Essa tem sido uma preocupação bastante duradoura para os russos, se você olhar para a história deles. A expansão da OTAN é realmente a manifestação desse cerco do ponto de vista russo. Eu gostaria de saber se você poderia comentar sobre isso. Como você vê essa preocupação russa e por que eles estão tão preocupados com a possibilidade de serem cercados? Eu sempre começo pelo pano de fundo e acho que ele está ficando mais claro a cada dia que passa. O pano de fundo é o grande jogo com novos jogadores. E o que quero dizer com isso é que o poder está se movendo inexoravelmente para o Oriente e se afastando do Ocidente. Tudo o que você precisa fazer é olhar para a contagem populacional para entender por que isso está acontecendo em muitos aspectos. 1 em cada 5 pessoas no mundo é chinesa. 2 em cada 5 são indianas ou chinesas. 3 em cada 5 são asiáticas. Isso deixa apenas 2 em cada 5 para nós. O poder está mudando. Está mudando muito rapidamente. Muito mais rapidamente do que mudou no sentido oposto durante aproximadamente 2.000 anos. E o Império, mal liderado, liderado por um verdadeiro circo de 3 pistas, com Trump no centro, Heggs à esquerda e Rubio à direita, se quiser, e os bilionários por trás deles, é absolutamente ignorante desse fato, exceto pelos bilionários, os oligarcas, que estão muito preocupados com a capacidade do império de continuar a estuprar, saquear e pilhar o mundo em benefício deles. Não digo isso de forma leviana, porque é realmente no que o capitalismo se transformou nas mãos de estados como Israel e os Estados Unidos. E até certo ponto, 1 ou 2 países europeus tornou-se predatório, no sentido de que Marx, por exemplo, acho que foi Marx, disse que se lhes derem corda suficiente, eles mesmos se enforcam. Havia muita verdade nisso. Você vai para o monopólio, produtos baratos, produtos muito caros, que são baratos em termos da forma como são construídos. E isso é apenas um pequeno microcosmo do que é o capitalismo predatório. Mas é isso que somos hoje, um Estado capitalista predatório. Esse tipo de Estado vê todos como adversários. Eu adorei o uso desse termo, adversário, porque não vemos as pessoas lá fora como, por exemplo, HW. Bush via, quando eu servia naquela administração, como assistente especial de Colin Powell, quando ele era presidente do Estado-Maior Conjunto. Chamávamos as pessoas de competidores estratégicos, se fossem de fato nossos concorrentes econômicos e comerciais, e às vezes nos ameaçassem nesse sentido. Chamávamos eles de competidores estratégicos. Nós não os chamávamos de adversários. Acho que nunca ouvi Colin Powell usar esse termo quando era secretário de Estado ou chefe do Estado-Maior Conjunto. Certamente ouvi Dick Cheney e Donald Rumsfeld usarem essa expressão repetidamente, e até mesmo Condi Rice, a conselheira de Segurança Nacional. Então é isso que tomou conta. Eles têm esse medo incoerente, eles nem conseguem explicar, certamente Trump não consegue,
do que está acontecendo. E isso está acontecendo de forma intensa em relação à China. E o que eles fizeram foi criar o que chamo de arco de crise, que agora se estende do Ártico, onde a China está tentando frontalmente se tornar membro da comunidade ártica, por assim dizer, com a Rússia ajudando agora, porque nós os forçamos a se unirem. E esse arco de crise se estende agora por todo o Báltico. O general Donahue declarou isso, passando pela guerra por procuração na Ucrânia e chegando à Geórgia, onde tentamos derrubar o governo. Eles ainda estão tentando derrubá-lo novamente, porque falhamos na primeira vez. Não permaneceram por muito tempo. Estamos tentando tirar o governo de lá agora, porque esse governo quer uma política externa equilibrada, nem muito próxima de Moscou, nem muito próxima da OTAN. Passando pelo Azerbaijão e chegando ao Irã, em vez do Iraque, e Síria, e descendo até o Golfo Pérsico. Todo esse arco de crise, essa linha geopolítica que traçamos na areia, por assim dizer, de forma incoerente, com esse palhaço que temos como presidente, é projetado para conter as iniciativas do Cinturão e Rota, que agora estão muito proeminentes no centro, onde a Ucrânia é o ponto de contenção, por assim dizer. Mais ao sul, com o Irã, onde o Irã e a guerra que Bibi Netanyahu contempla ali são o ponto de contenção, com a Síria também ajudando. Até o Báltico, onde Donahue acabou de declarar a capacidade dos Estados-membros de desafiar os russos em Kaliningrado, até o Ártico, onde estamos tramando agora com noruegueses, finlandeses e outros, o flanco norte da OTAN, por assim dizer, para desafiar a Rússia e a China no Ártico. Lembro-me vividamente de um momento na vida do almirante Crowe, quando trabalhei para ele, enquanto ele estava no Pacífico, como o que chamávamos de comandante do PACOM, Comando do Pacífico, e depois foi promovido a presidente do Estado-Maior Conjunto. Ele teve uma reunião com seu homólogo na então União Soviética, o Marechal Akhromeyev. Uma das primeiras coisas que Akhromeyev fez foi entregar a Crowe, então presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados-Membros, um mapa. Eu tenho uma cópia desse mapa. Esse mapa basicamente mostrava a Crowe como Akhromeyev via o cerco à União Soviética. Mostrava todas as bases militares, todas as instalações aliadas e principalmente dos Estados Unidos que estavam posicionadas ao redor da União Soviética. E o ponto dele era simples. E vocês acham que poderíamos chegar a algum modus operandi? Porque essa era mais ou menos a abordagem de Crowe em relação a isso. Vocês têm que, sabem, parar de nos cercar desse jeito. Se acham que podemos chegar a algum tipo de... E vejam como vocês ficaram sensíveis quando colocamos mísseis em Cuba. Vocês os têm por toda parte ao nosso redor. Bem, é mais ou menos isso que estamos fazendo hoje, tanto com a Rússia quanto com a China. Mencionei antes de entrarmos no ar, o general Denis Leitch, eu e a general Margaret Wilmot, não vou mencionar o nome, nos reunimos recentemente com uma senadora, uma democrata, pelo menos posso dizer isso. Nosso objetivo aparente era falar sobre a força totalmente voluntária e como ela está quebrada em todos os seus componentes, tanto na reserva quanto na ativa. E uma das coisas que ela contrapôs foi a viagem que ela tinha acabado de fazer pelo Teatro do Pacífico, por todo o Mar do Sul da China, pelas Filipinas, pela Coreia, pelo Japão, por Taiwan e assim por diante. E ela claramente, e todos nós estávamos nos olhando, sabíamos o que estava acontecendo. Os militares, como dizemos nas Forças Armadas, tinham passado a mão na cabeça dela durante toda a viagem. Ela falou sobre como tínhamos a China cercada, aliados por toda parte, pessoas que cuidariam da China se algo acontecesse de forma adversa no Mar do Sul da China, com Taiwan ou onde quer que fosse. E fizemos o possível para desfazer esse conhecimento que o Pentágono havia transmitido a ela. Porque a verdade é que se entrássemos em guerra no Mar do Sul da China, os chineses nos derrotariam muito rápido. Não importa as circunstâncias, eles nos venceriam, porque têm uma base industrial muito maior e mais robusta.
Eles podem construir centenas de navios, enquanto nós conseguimos 2 ou 3. Eles têm forças enormes concentradas nos lugares-chave. E não importa se você os cerca com todos esses países, como as Filipinas e a Austrália, e os exercícios que estamos nos preparando para fazer lá agora. Acho que o grande exercício no Pacífico inclui gigantes como Papua Nova Guiné. Sabe, eu poderia até dizer isso sobre a Austrália, certamente sobre alguns dos países envolvidos. E agora temos governos diferentes na Coreia e no Japão, e está ficando um pouco incerto quanto à lealdade deles ao Império a longo prazo. Então, o que tentamos fazer com aquela senadora foi desfazê-la desse mito que lhe foi contado pelos militares. E não tenho certeza se conseguimos. Ela nos prometeu uma audiência futura, mas nada jamais foi feito. Ela não deu seguimento a isso. Então, o Congresso dos Estados Unidos ainda acredita no que o Pentágono está dizendo a eles. A realidade é que essa abordagem de 4 frentes da China, no Ártico, na parte central da Europa, certamente no Levante, e acho que há outra abordagem se desenvolvendo no meio, ao norte do Báltico e entre o Ártico. Essas iniciativas vêm da potência econômica mais poderosa do mundo. É disso que estamos falando. E nós os forçamos, também por meio dos nossos erros, principalmente a guerra na Ucrânia, a se aliarem à Rússia e a Rússia a eles. Então, fizemos algo que Mackinder ficaria absolutamente surpreso. Nós e Kissinger, e todas as pessoas como Brent Scowcroft, que considero estrategistas modernos e competentes, ficariam apopléticos com isso. Estamos forçando Rússia e China a se unirem, cada vez mais próximas, mais conectadas a cada dia. E assim criamos uma situação, e vou terminar com essa nota muito amarga e triste, em que o Império, ao perceber o quanto está perdendo em termos convencionais, recorrerá às suas armas nucleares. E isso me assusta, porque eu sei que vamos fazer isso. Eu sei que vamos fazer isso. Já estive lá, já participei dessas discussões. Eu sei que vamos fazer isso. Fomos os primeiros a usar armas nucleares para matar outros seres humanos. Seremos os últimos a usar armas nucleares para matar outros seres humanos. E isso me assusta. Me assusta de verdade que seremos o país que vai iniciar o holocausto nuclear. Esse é um pensamento sombrio. Mas eu queria te perguntar, porque é muito difícil reconhecer essas estratégias de cerco, e isso torna muito difícil entender. Quem está cercando quem? Sim, bem, o concorrente, o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, com os chineses, o que eles estão fazendo no Mar do Sul da China. Se você tira o contexto, ou seja, as cadeias de ilhas dos Estados Unidos, as 2 cadeias de ilhas que foram desenvolvidas desde os anos 1950 para conter e cercar a China. Se você deixa isso fora da equação, então o que a China está fazendo no Mar do Sul da China parece uma agressão não provocada, um pouco como a agressão não provocada da Rússia. Mas o que é fascinante sobre a Rússia é que isso foi senso comum por séculos. Ou seja, Nicholas Spykman, ele escreveu em 1942, o estudioso americano sobre o cerco à Rússia, escreveu que desde Pedro o Grande, a Rússia sempre tentou romper esse cerco e acessar o mar era uma abordagem fundamental. E então, como você argumentou, os principais mares pelos quais ela precisava passar eram o Ártico e, claro, o Mar Báltico, que Pedro o Grande abriu, e o Mar Negro. E essas são sempre as áreas onde agora, aparentemente, estamos buscando confrontar os russos, como você mencionou, esses 3. Mas mesmo nos anos 90, quando decidimos expandir a OTAN, havia ex-funcionários dos DAUSAS escrevendo cartas dizendo que isso convenceu a Rússia de que estava sendo cercada. Yeltsin alertou, isso é um novo cerco. Em 2008, o diretor da CIA Burns escreveu uma carta dizendo que, se continuássemos tentando puxar a Ucrânia para a órbita da OTAN, a Rússia perceberia isso como cerco e usaria a força para impedir. Quero dizer, isso era senso comum. Como acabamos em uma situação em que o cerco à Rússia é tratado como se fosse teoria da conspiração ou propaganda russa? Isso deveria estar realmente em destaque.
Se estamos falando de segurança e de reduzir o conflito com a Rússia, isso deveria ser a primeira coisa a ser discutida, não é? Com certeza. E devemos discutir isso como uma grande potência em declínio, outra grande potência em uma posição intermediária, aliada a uma grande potência em ascensão. E precisamos ter isso em mente ao entrarmos nessa discussão. Esse é o principal ponto que tento passar a todos os senadores, deputados e outros com quem converso, se estiverem dispostos a ouvir. Estamos tão endividados neste momento e tão sobrecarregados pelo sistema capitalista predatório que criamos que a única maneira de sobrevivermos como entidade nacional, e cada vez mais, o Trump está tornando isso ainda mais incerto com suas ações internas, é se reconhecermos o perigo em que estamos e fizermos algo a respeito, algo realmente inteligente a respeito. E a primeira parte dessa inteligência, dessa astúcia, dessa compreensão geoestratégica, por assim dizer, seria reconhecer a situação como ela é e então se adaptar a ela. Não vamos ser a potência hegemônica mundial em nenhum aspecto. Na verdade, estaremos 1 ou 2 patamares abaixo disso, considerando o rumo que o mundo está tomando. Então, aceite isso, e a partir daí, construa o tipo de consórcio que precisamos ter, um que lide com desafios existenciais para todos nós, como armas nucleares, sem nenhum tratado, e a crise climática. Temos um homem na nossa Casa Branca que nega total e repetidamente que existe uma crise climática. E se você observar as ações dele, que estou acompanhando de perto porque sou membro do Grupo de Trabalho de Segurança Climática, estou lá há 11, 12 anos. Se você olhar para o que ele faz, ele está desmontando a maioria das coisas, se não com a intenção de desmontar tudo, que nós montamos para trazer algum tipo de coerência e sanidade à forma como lidamos com essa situação tão perigosa que eu aqui na Virgínia, neste momento, estou vivenciando. Hoje, vamos ter um índice de calor de 41 graus Celsius. Pessoas do Oeste estão me contando sobre o calor que estão enfrentando lá. E eu digo, bem, não. Deixe-me te contar sobre o calor que estamos enfrentando aqui no Leste. Isso está se tornando uma situação que o mundo todo, mas certamente as entidades mais poderosas desse mundo, vão ter que enfrentar. E vão ter que lidar com isso sem as bobagens que vimos até agora. Quero dizer, ação substantiva para conseguir algum tipo de redução no aumento da temperatura e no que inevitavelmente vai ser um fator de elevação do nível do mar, com o qual vamos ter que lidar de maneiras, e acabamos de receber novos informes sobre isso, de maneiras que não havíamos contemplado e nem estávamos pensando. Estou falando de uma elevação realmente significativa do nível do mar e das outras coisas que vêm junto com tudo isso, como essas chuvas torrenciais que estamos tendo, esses furacões muito piores que estamos enfrentando, e assim por diante. E como eu disse, o fato é que estamos sem tratados. Não temos mais tratados sobre armas nucleares. O START é praticamente uma ilusão, na verdade. Ele expira em 26 de fevereiro. E não acho que Putin tenha qualquer desejo de lidar com a Washington dúbia e o palhaço de circo que temos no comando. Não acho que ele esteja disposto a sentar à mesa e conversar sobre isso. Então, na verdade, acredito que Xi Jinping e Putin calcularam que o império não é negociável, não é administrável, e que eles vão ter que se preparar para o colapso do império e para as coisas que o império em colapso às vezes faz quando se encontra nesse tipo de situação. Não acho que eles acreditem que podem nos salvar, por assim dizer. Eu não acho que eles acreditam que podem encontrar uma abordagem diplomática, algo parecido com a ASEAN, se preferir, que é o que Xi Jinping quer fazer, eu acho baseada no comércio, na economia, nos negócios, nas coisas que ao longo da história fizeram diferença quando grandes mudanças de poder como essa aconteceram. Eles não acham que isso vai funcionar. Então acredito que agora eles estão decidindo se preparar para tempos difíceis. Uma das coisas que Xi Jinping decidiu
o que eu considero um anátema, mas não descarto os motivos dele para isso, é expandir seu próprio complexo de armas nucleares. E estou ouvindo agora de pessoas associadas à escola central do partido e à sua entidade estratégica que eles acham que precisam expandir até o ponto de igualar os soviéticos, os russos de hoje. Os russos têm cerca de 6.000 ogivas nucleares e os Estados Unidos têm aproximadamente 5.900 ou algo assim. Isso é uma expansão nuclear e tanto, se for verdade. Mas, mesmo que ele só pretenda expandir para igualar a Rússia ou igualar a nós, ainda assim é uma expansão muito perigosa. E essa é uma decisão que, aparentemente, eles já tomaram e já estão executando. O mundo vai se tornar extremamente mais perigoso sem tratados e com todos esses novos programas, incluindo o nosso próprio programa de mais de 2 trilhões de dólares, que tem como objetivo, aliás, esse programa tem como objetivo, em parte, criar a capacidade de atacar primeiro, resistir ao que vier em resposta e sobreviver. Isso está sendo realmente discutido no Comando Estratégico do Zazouim. Na verdade, está sendo discutido no Pentágono que poderíamos desenvolver tecnologicamente a capacidade de realizar um primeiro ataque tão devastador, especialmente contra mísseis baseados em terra e coisas do tipo, que poderíamos esperar vencer, o que, na minha opinião, é um absurdo. Mas há pessoas sérias realmente falando sobre isso agora. Acho que estamos em um novo mundo no que diz respeito às armas nucleares. Não é um mundo muito calmo ou pacífico. É um mundo muito perigoso. E como eu disse, é um mundo sem tratados. E estamos provocando todas as partes que poderiam corrigir isso. Conseguimos antagonizá-los todos, fazendo-os pensar que somos as pessoas mais enganosas do planeta e que não estamos dispostos a negociar. Não os culpo nem um pouco, mas alguém precisa ter um pouco de sanidade aqui. E nós precisamos fazer algo sobre essa corrida armamentista nuclear fora de controle, realmente crescente, que estamos alimentando. E os chineses também estão alimentando. E possivelmente outros farão o mesmo. E deixe-me apenas acrescentar uma observação. Não há dúvida na minha mente de que o ataque ao Irã foi mal sucedido. Mal sucedido. Eles ou moveram ingredientes-chave do seu programa nuclear para outro lugar, ou aqueles que permaneceram em Fordow, Isfahan ou qualquer outro local não foram danificados, na medida em que nós e Netanyahu afirmamos. Acho que estamos diante de um Irã que, se tomar a decisão, e se eu fosse ele, falando estritamente como um profissional militar, se eu fosse o Irã, tomaria essa decisão de construir uma bomba e apresentá-la como um fato consumado. Alguém me disse outro dia, bem, nós saberíamos que isso estava acontecendo, ou o Mossad saberia que isso estava acontecendo. Eu disse, não, saberei. Quando Jim Kelly foi a Pyongyang para conversar com Yi Gun e Kang Seok-shu, ambos já falecidos, mas na época os principais negociadores de Kim Jong-il sobre o programa nuclear, ele ficou chocado quando eles olharam para ele e disseram: já temos armas nucleares. Já temos armas nucleares. Você me ouviu? Traduza isso de novo, por favor. Bem, sabíamos que eles estavam muito próximos, mas acho que não esperávamos receber essa afirmação diretamente da boca dos dois negociadores nucleares. Mas recebemos. Também fomos informados pelo centro em Genebra, acredito que era o centro sísmico, de que houve um evento sísmico incomum na Coreia do Norte. Uau! Perdemos isso completamente. Ah, o que poderia ter sido isso? Dissemos a nós mesmos. E eu estava no grupo de trabalho que lidava com isso. O que poderia ter sido isso? Fizemos um pequeno exame e vimos que o evento sísmico, conforme relatado por Genebra, ocorreu em um local que conhecíamos muito bem, que estávamos monitorando. Mas deixamos passar. O segundo não deixamos passar, porque estávamos muito mais atentos para esse segundo. Tínhamos todos os nossos indicadores ao redor, nossos detectores no ar e assim por diante. E detectamos o segundo teste. O Irã pode fazer o mesmo. Eles eram alunos dos norte-coreanos. Durante o período em que estive no Departamento de Estado e trabalhávamos para desmantelar a rede Ake-Kan,
notamos que norte-coreanos e iranianos estavam trabalhando juntos de forma muito intensa no desenvolvimento de mísseis balísticos e também em como fazer coisas em grandes profundidades subterrâneas. Então imagine o que Bibi Netanyahu fará quando os iranianos lhe apresentarem um fato consumado e tiverem uma arma nuclear. É isso que eu faria se estivesse no lugar deles e sob as circunstâncias em que Bibi Netanyahu os colocou agora. Então é um mundo muito perigoso, e é ainda mais perigoso, e talvez existencialmente assim para muita gente. Porque o império está quebrado. Quebrado em termos de seu estado físico e quebrado em termos de sua capacidade de pensar de forma geoestratégica e geopolítica de maneira sensata e razoável. Simplesmente não conseguimos. Tudo o que conseguimos fazer é reagir. E nossas reações basicamente não são diplomáticas, nem econômicas. Embora o acordo tarifário faça todo mundo pensar que são, nossas reações são realmente poder militar e sanções, ou ambos. É assim que lidamos com o mundo agora. Isso não vai funcionar. E é um mundo muito perigoso por nossa causa, mais do que qualquer outra coisa. É interessante. Conversei com o professor Ted Postel, que também é conselheiro do Pentágono, e ele teve a mesma avaliação, que o Irã agora possui quantidades tão grandes de urânio altamente enriquecido que já tem o suficiente para construir várias armas nucleares. E dado isso, parece tolice supor que os Israel decidiram, afinal, não destruir o Irã. Então faz sentido desenvolver bombas. Então, quase palavra por palavra o que você disse. Se ele estivesse aconselhando eles, também recomendaria desenvolver a bomba. Se eu estivesse aconselhando Teherã, argumentaria o mesmo. Ninguém vai parar até que você seja a próxima Líbia, Síria, Iraque ou qualquer outro. Então você realmente precisa desenvolver uma bomba nuclear. Espero que não façam isso do ponto de vista pessoal, mas se eu estivesse aconselhando com base nos interesses nacionais deles, diria que é algo que precisam desenvolver. Mas o professor Postol também argumentou que eles provavelmente seguiriam o caminho de uma potência nuclear não declarada. Seriam outro Israel, por assim dizer, em vez de adotar diretamente o cenário norte-coreano. Manteriam uma certa ambiguidade, desenvolveriam as armas, garantiriam que os Estados Unidos e Israel estivessem cientes, mas não iriam ao ponto de declarar oficialmente. Novamente, ele não tem uma bola de cristal. Eles podem seguir o caminho da Coreia do Norte ou podem nem chegar a obter armas nucleares. Mas a questão é que foram levados a isso, que agora isso faz parte do interesse nacional deles. E mais uma vez isso reforça o meu argumento. Não conseguimos identificar os interesses nacionais sem discutir questões de segurança. E assim como a Rússia e a China, os iranianos também estão muito preocupados com a possibilidade de serem cercados. Mas acho que o motivo pelo qual não falamos sobre isso é que, bem, quando falamos sobre o cerco à Rússia na Europa, usamos a linguagem da democracia. Estamos apenas permitindo que povos livres decidam quais arranjos de segurança desejam. Ao cercar a China, falamos sobre liberdade de navegação. Quando se trata do Irã, é sobre combater o terrorismo ou garantir segurança e liberdade. Nunca abordamos o motivo pelo qual o adversário pode se sentir ameaçado. Meu ponto é, se não queremos que chineses ou iranianos desenvolvam ainda mais armas nucleares, um bom começo seria olhar para as preocupações deles em relação ao cerco. Mas parece que nunca fazemos isso. It doesn't seem like we ever do, though. Você está certo. E sobre suas suposições em relação ao Irã? E elas são, assim como as minhas suposições, mas acho que tem uma base bastante sólida. O Tratado de Não Proliferação Nuclear é uma questão real para eles, e a IAEA é uma questão real. Se você construir, vai ser descoberto, certo? Pela IAEA ou por outros associados a ela. Quero dizer, sejamos francos. A IAEA é infiltrada pela CIA, pelo Mossad e pelo MI6. Eu estive lá. Vi como escolhemos, por exemplo, o diretor-geral da IAEA. Selecionamos pessoas que, essencialmente, uma vez no cargo, poderíamos influenciar fortemente. Não tenho dúvida, por exemplo, de que a IAEA
seja inadvertidamente ou, mais provavelmente de propósito, ao sair do Irã antes dos ataques, deu aos israelenses informações de inteligência sobre onde estavam os elementos realmente críticos. Agora os iranianos os enganaram. Graças a Deus, no caso de Teherã, eles os enganaram. Eles não seguiram informações realmente boas, e nós não fizemos um ataque formidável ao Irã. How did you... Oh, sorry to interrupt, but how... Desculpe interromper, mas como você, digamos, assumiu o controle ou manipulou a IAEA? Manipulate the IEA? Antes de tudo, você garante que uma ou duas das pessoas aprovadas para trabalhar na equipe sejam da CIA, Mossad ou MI6. Essas três agora são quase uma única entidade. Em vários momentos e em vários lugares, uma será a líder e as outras serão as seguidoras. Embora nesses mundos, o mundo clandestino, você nunca saiba realmente quem é o líder e quem é o seguidor. Mas só para te dar um exemplo, quando Donahue, o general absolutamente idiota, estou acostumado com generais paraquedistas. Ele era comandante do 18º Corpo Aerotransportado antes de ganhar outra estrela e ir para lá. O homem é o comandante do exército dos Auslandismens na Europa agora. Acho que ainda chamam assim. Mas quando ele declarou publicamente que poderíamos tirar Kaliningrado dos russos, você sabe quem está trabalhando para ele e ajudando nesse sentido? Ucranianos. Serviços de inteligência ucranianos que estão tentando se infiltrar em Kaliningrado e, você sabe, substituir algumas pessoas lá para que possam ser espiões melhores. Bem, é isso que fazemos. É isso que a CIA, o Mossad e o MI6 estão fazendo por toda a Europa Central. Eles estão por toda parte no Líbano. Por que construímos a maior embaixada que já construímos no mundo no Líbano? Por que fizemos isso? Porque na verdade não é uma embaixada. Haverá alguns diplomatas lá, mas principalmente é uma sede para a CIA, o Mossad e o MI6, que em muitos aspectos transformaram a democracia liberal em uma arma. E é isso que é a Revolução Colorida. Foi sobre isso que aconteceu em 2014 na Ucrânia. Foi sobre isso que aconteceu na Geórgia. Foi o que aconteceu com Nicolae Ceausescu na Romênia. Mesmo tendo vencido a eleição, ele não acabou vencendo a eleição seguinte, que o teria tornado o governante da Romênia, porque nós garantimos que isso não acontecesse. Voltando à sua pergunta, nós garantimos que a OPCW, a AIEA e todos esses órgãos reguladores ou de supervisão tenham pessoas da nossa comunidade de inteligência em suas equipes. De vez em quando, até escolhemos a dedo os diretores gerais, assim como escolhemos Jens Stoltenberg e seu sucessor, Mark Rutte, ambos completamente submissos ao império. E sabe, então perseguir a ideia de que a OTAN é toda poderosa e onipresente e pode simplesmente fazer o que quiser, e ultimamente se convencer de que todos os países vão chegar a 5% do seu PIB, isso é risível, é motivo de riso. Me desculpe. Se fizerem isso, todo líder que fizer isso, de Meloni a Macron a Starmer, quem quer que seja, será derrubado do cargo pelo próprio povo. Porque o motivo pelo qual eles vivem hoje na Europa é pelos programas sociais luxuosos que têm. E não estou desmerecendo esses programas de forma alguma, porque eles têm saúde, têm educação, têm todos os benefícios de uma democracia liberal bem administrada. E esses líderes vão ser tirados do cargo antes que destruam esse tecido social para adotar uma postura defensiva para se tornarem membros mais robustos da OTAN. Então a Europa vai acabar caindo na própria armadilha. É um desastre. E fomos nós que criamos isso. Fomos nós que criamos isso. No meu governo, no governo de George W. Bush, começamos a comprar jornais. Começamos a comprar líderes. Começamos a comprar todo tipo de entidade influente por toda a Europa para conseguirmos eleger pessoas favoráveis ao fim de anos de neutralidade, no caso de alguns deles, e a adesão à OTAN. E então agitamos a Ucrânia para colocar a cereja no bolo, fazendo-os temer a Rússia. Tudo isso é tão claro que me surpreende não haver mais pessoas escrevendo sobre isso, exceto pelo fato de que a maior parte da nossa mídia também está em estado vegetativo.
Mas é isso que temos feito há anos, desde o 11 de setembro, e com força total. Temos feito isso em conjunto com o MI6 e agora muito mais, em conjunto com o Mossad. Então essa estratégia funcionou lindamente, mas criou o caos. Criou exatamente o que queríamos ao longo desse arco de crise, por assim dizer. Porque agora a China está vendo uma interrupção abrupta em cada ramificação de sua iniciativa do Cinturão e Rota, causada pelos Estados Unidos e seus aliados. A mais recente, é claro, é a ferrovia chegando ao Irã, que seria revolucionária. Estamos falando da ferrovia passando pela Ásia Central e chegando ao Irã. Estamos falando em reduzir o tempo de transporte dos produtos fabricados na China, que saem do Porto do Pacífico, em 2 dias e meio, não indo mais por mar, mas sim por 16 ou 25 horas de trem. Isso reduz enormemente os custos e torna os produtos muito mais competitivos em relação aos que vêm do outro lado do mundo, por assim dizer. E também agiliza tudo o que se deseja agilizar, como evitar a Marinha dos Estados Unidos, porque todas essas rotas são por terra. E a China é esperta, está fazendo exatamente o que quer fazer. E nós montamos esse arco de conflito para enfrentar e parar todos esses esforços. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar porque quando a Alemanha, por exemplo, perceber que está destituída em termos de capacidade econômica, ela terá que recorrer a outros, como Moscou e Pequim, para se reerguer. E ela fará isso. Fará isso num piscar de olhos, quando seu povo expulsar Merz e outros como ele e colocar novos líderes no poder. Agora há um fator complicador na Alemanha, e suspeito que haverá fatores complicadores em outros países europeus também. Você tem o AfD ali, e eles estão ganhando poder a cada dia. E há um elemento do AfD que se parece muito com os nazistas. Então, temos esse problema com o que estamos fazendo com a Europa, que pode resultar em uma Europa mais parecida com a dos anos 1930 ou dos anos 1920, onde as pessoas estão sempre brigando e lutando. E isso gera guerras bastante cruéis. Essa é uma possibilidade. Diga isso para Ursula von der Leyen, ou seja, lá qual for o nome dela, e ela vai correr para o golpe dos 35 bilhões de euros. Com quem mesmo? Aquela empresa com a qual ela tinha ligação. 35 bilhões de euros, na verdade. Ela está tentando esconder isso agora. Mas eu não vejo o futuro da Europa como sendo muito promissor neste momento. E nós o tornamos sombrio. Fomos nós que criamos esse futuro sombrio na nossa tentativa de restabelecer a hegemonia econômica e de outros tipos sobre a Europa. E acho que fracassamos feio. E veremos esse fracasso à medida que os governos atualmente no poder, na Europa, forem sendo substituídos nos próximos 12 a 18 meses, substituídos por seus povos e por seus processos democráticos. O processo da Alemanha é realmente difícil porque não é verdadeiramente democrático. O processo da Alemanha está simplesmente quebrado. Você pode se tornar chanceler da Alemanha formando algumas coalizões que nem sequer representam 45% do país. Quero dizer, é uma loucura. Alguns outros países europeus também são abençoados ou amaldiçoados com esse tipo de situação. E a França é amaldiçoada com seu tradicional problema histórico. Ela não consegue se governar. Macron provou isso. Então teremos que ver como a Europa e seus governos vão se desenrolar. Mas já causamos muitos danos. Causamos uma quantidade enorme de danos. E Bruxelas foi cúmplice nesse dano. E quando digo Bruxelas, diese altruisende won't go time. Você mencionou anteriormente que uma área-chave de cerco era o Ártico. Estamos avançando agora. Mas quando você estava servindo no governo Bush... Deixe-me só dizer uma coisa aqui, porque é muito pertinente. Um dos motivos pelos quais trouxemos Finlândia e Noruega é porque eles têm quebra-gelo, e nós não temos. Sim, bem, era nessa direção que eu estava indo. Você mencionou que na Casa Branca, vocês passavam muito tempo analisando como conquistar os europeus certos.
quem deveria ser elevado, quem deveria, bem, não ser elevado, ser rebaixado. Havia algum foco na Escandinávia naquela época? Ou era cedo demais para pensar em empurrar a OTAN para o Ártico e tentar cercar a Rússia por lá também? Acho que o Ártico foi um grande componente disso. Naquela época, estávamos trabalhando no Conselho do Ártico para expulsar a Rússia e não permitir que a China tivesse nem mesmo status de observador. Agora, na administração em que servi, na verdade, a administração George W. Bush, nós não éramos a favor disso, mas acabou acontecendo dessa forma. E o Conselho do Ártico agora está sendo usado, mais ou menos, como uma ferramenta do Império para manter fora do Conselho pessoas que não queremos que sejam ativas no Ártico. Mas é mais sério do que isso. E você está absolutamente certo sobre o nosso trabalho com os países escandinavos, em particular, para esse fim. O flanco norte da OTAN parecia extremamente vulnerável se você realmente considerasse o que a Rússia estava fazendo em sua borda norte. E o que a Rússia estava fazendo? Stalin havia colocado muito equipamento lá em cima, que era, digamos, militar, ou voltado para fins militares. Quando a URSS evaporou, tudo isso foi por água abaixo, quero dizer, quase da noite para o dia. Não é preciso esperar muito para as coisas no Ártico irem por água abaixo. O inverno toma conta muito rápido. Então, toda aquela borda norte do que era a União Soviética e se tornou Rússia, foi deixada de lado, especialmente sob Yeltsin. Uma das coisas que Putin fez foi reviver tudo isso de forma impressionante. Agora, há instalações militares lá em cima, instalações científicas, instalações que estão claramente sendo projetadas para monitorar a passagem do Noroeste, que passa mais próxima do ponto de vista estratégico, mais ameaçadoramente, da Rússia, por causa de sua linha costeira e da forma como ela faz fronteira com o Ártico. O Canadá também tem muita linha costeira, mas não tem o tipo de litoral que a Rússia tem, que é tão propício para a interdição, propício para o controle. Há até conversas de que os russos poderiam cobrar uma tarifa para quem passar por aquele trecho de água, porque está na sua zona econômica. E eles têm poder militar lá para impor a implementação de tal tarifa. Não queremos que isso aconteça. E por isso já estamos lá. Já estamos lá, e estamos lá com os finlandeses e noruegueses, porque agora eles, você sabe, fazem parte da OTAN. Estamos lá porque eles têm quebra-gelos e nós não. Temos um quebrado e outro que está no porto há cerca de 2 anos. Acho que Trump destinou alguns bilhões de dólares desse orçamento de defesa de mais de 1 trilhão para construir alguns. Mas leva muito tempo para construir um quebra-gelo. E nós já não fazemos construção naval muito bem. Outro ponto, a China faz construção naval muito bem. A base industrial de defesa deles é muito maior que a nossa. A da Rússia agora também é maior que a nossa. Eles conseguem produzir coisas necessárias para a defesa muito mais rápido e em maior escala do que nós. E, aliás, os produtos deles são melhores que os nossos, como a Ucrânia provou, e como a falta de defesa de Israel contra o Irã também provou. Então estamos numa situação agora em que o Ártico é um teatro de guerra, e estamos tratando dessa forma. E estamos tratando assim porque achamos que China e Rússia têm más intenções no Ártico, em vez de trabalharmos com eles para fazer várias coisas. Primeiro, garantir que o Ártico não seja violentado, saqueado e explorado, como muitas empresas americanas de mineração, petróleo e gás adorariam fazer. E tenho certeza de que Putin também enfrenta esse problema em seu próprio país, mas ele tem um pouco mais de controle sobre isso. Segundo, estamos pensando que pode haver todo tipo de metais de terras raras e outras commodities semelhantes de que precisamos desesperadamente no leito marinho do Ártico. E talvez estejamos certos. Cientistas dizem que essa pode ser uma boa projeção. E terceiro, somos o inimigo de todos os outros que querem se aproximar do Ártico de uma forma mais amigável, diplomática, do tipo vamos fazer isso porque é um benefício para a humanidade. Queremos ter controle sobre isso. E queremos que a Marinha dos Estados Unidos possa gerenciar esse controle
e a guarda costeira onde for possível. Somos loucos, Glenn. Somos loucos. E não queremos que mais ninguém interfira nisso. And we don't want anybody else interfering with it. But how, this is Mas what I'm como? struggling with. É isso que estou tentando entender. Por que os europeus estão aceitando isso? Por tantos anos, o Ártico foi considerado uma área de cooperação de soma positiva. Mesmo durante a Guerra Fria, no auge das tensões, ainda conseguíamos trabalhar no Ártico, independentemente de quaisquer diferenças. E também, como você sabe, há fronteiras dos escandinavos com os russos. Sempre foi uma área onde podíamos mitigar algumas tensões e realmente trabalhar juntos. Portanto, há um interesse nacional em preservar a estabilidade e proteger o Ártico. Infelizmente, queremos transformá-lo em uma linha de frente, o que certamente não é do interesse dos países da região. Como é possível que todos os políticos estejam aceitando isso? Porque isso é simplesmente, tem desastre escrito por toda parte. É como se fôssemos nos tornar a Ucrânia do Norte. Wait a minute. It's like we're going to become the Ukraine of the North. Wait a Future minute, plan. now. You have heard Lindsey Graham Espere um minuto. repeatedly on the floor of the Você já ouviu Lindsey Graham repetidamente no plenário do Senado e acha que há alguma sanidade em relação à segurança? Quero dizer, Lindsey Graham, por mais insano que seja, e algumas de suas declarações atestam isso de forma eloquente, representa uma parte considerável do legislativo dos Estados Unidos. Eles pensam assim, especialmente no Partido Republicano. Mas há muitos democratas também, como Blumenthal provou com suas declarações sobre a Ucrânia e seu abraço em Lindsey Graham, em Kiev. Existe uma pressão real do legislativo dos Estados Unidos, por mais cega que seja, em todas essas questões, porque eles também sabem, primeiro, o quão endividados estamos e que não têm a menor ideia do que fazer a respeito. One, how deeply in debt we are, and that they have no clue what to do about it. And two, how much China, and now with E segundo, o quanto a China e agora a Rússia estão na dianteira, e eles estão morrendo de medo, estão apavorados com o que está acontecendo, e acham que a única maneira de responder é com poderio militar e com o tipo de abordagem avassaladora que Donald Trump exerce. Acho que alguns deles estão começando a recuar um pouco agora, porque viram a bagunça. Você já imaginou Marjorie Taylor Greene se levantar e chamar o que está acontecendo em Gaza de genocídio no Congresso dos Estados Unidos? Ela acabou de fazer isso. Deus a abençoe por ter feito isso. Um pouco tarde, moça, mas Deus te abençoe por ter feito. lady, but God bless you for doing it. Most of her compatriots. A maioria dos compatriotas dela nesse órgão está morrendo de medo, e eles acham que por causa desse medo, a melhor reação é um orçamento de defesa de $1 trilhão e cercar nossos inimigos, o que é um absurdo. Primeiro, não podemos cercar nossos inimigos. Segundo, você sabe quantos são os pagamentos de juros anuais da nossa dívida atualmente? Mais de $1 trilhão. Em 7 anos, será de 2 trilhões, de acordo com o Escritório de Gestão e Orçamento e o Escritório de Orçamento do Congresso. Não haverá mais gastos federais discricionários no Império. Tudo irá para os pagamentos de juros da dívida e para o orçamento do Pentágono. Eles não sabem o que fazer para impedir isso. Veja o que eles acabaram de fazer. Eles colocaram mais $150 bilhões em cima do trilhão do Trump. Eles não sabem o que fazer. Então continuam fazendo a mesma coisa repetidamente. E esperam que um dia desapareçam no horizonte e levem seu emprego de lobista, ou seja lá o que for com eles. Estamos dizendo, Glenn, não consigo pensar em um termo melhor para explicar isso. Mas se você olhar para a história dos impérios nos últimos 5.000 anos, vai encontrar algumas pessoas que fizeram coisas semelhantes. Sabe, seja olhando para o Império Romano do Oriente ou do Ocidente, ou para o Império Persa, Mongol, Mogol, ou qualquer um desses impérios, ou os mais modernos. Nenhum deles está mais aqui. E no final, eles foram bem estúpidos. And at the end, they were pretty stupid. Yeah, no, it's very frustrating. É muito frustrante assistir a isso, porque no fim das contas, acho que até mesmo os principais adversários dos Estados Unidos atualmente, que são a Rússia e a China, também não se beneficiariam se os Estados Unidos batessem de frente com o muro.
ver os Estados assumirem uma posição mais modesta no sistema internacional provavelmente seria bastante benéfico. Na verdade, na China, muitos ainda gostariam que o dólar fosse mantido por um tempo. Ele traz grandes vantagens. Então, nem tudo é soma em um jogo de soma zero, costumamos imaginar. Mas isso me leva à minha última pergunta. Ou seja, dado que parece que estamos chegando ao fim da linha aqui, como você mencionou, com a dívida saindo do controle, há pânico à medida que as políticas de cerco e contenção estão fracassando. Estamos empurrando todos esses gigantes eurasianos para se unirem. Considerando que China e Rússia são os dois principais que agora estão se opondo ou resistindo indiretamente a essa pressão, como eles estão respondendo a isso? Ou seja, tanto a ameaça, não apenas a ameaça, mas ao uso da força militar contra eles, quanto a instrumentalização do sistema econômico internacional. Como você vê a resposta deles a esse momento único da história? Acho que você tem um ótimo teste decisivo para responder essa pergunta, vindo de todos os lugares, de Brasília e do Lula. Porque ele tem sido, sempre tive muito respeito por ele. Ele foi realmente um grande aliado quando eu estava trabalhando na diplomacia de terceira via. Na verdade, seria de segunda via, mas chamávamos de terceira porque era tão distante dos assuntos do hemisfério ocidental no Departamento de Estado. Para Cuba, nos encontramos em Toronto. Nos encontramos em Havana, muitas vezes em Havana. Nos encontramos em São Paulo. Nos encontramos na Cidade do México. E o Lula e seu assessor de política externa, que uma vez se dirigiu a mim assim: "Sou marxista. Você consegue lidar comigo?" Eu disse: "Pelo que eu vi, você também é muito inteligente. Claro que posso lidar com você." Meus amigos cubanos aqui são em sua maioria marxistas. Mas fiquei muito impressionado com a forma como ele entendeu os problemas e tentou nos ajudar. E claro, chegamos ao ponto, com o presidente Obama, em que houve uma espécie de reaproximação entre Havana e Washington. Então veio Trump e simplesmente destruiu isso. Mas tudo isso para dizer que o Lula é um cara muito inteligente, e acho que ele desistiu. Ele desistiu dos Estados Unidos da América e está buscando outros caminhos, e vai fazer o que for necessário para seguir por esses outros caminhos. Eles poderiam aprender com ele, esses outros poderes de que você está falando. Eles poderiam aprender com ele. Xi Jinping me impressiona como alguém que também observa muito de perto outras coisas no mundo. E certamente Putin também. E o próprio BRICS talvez não seja a resposta definitiva, mas certamente um condomínio, por assim dizer, um concerto de potências no mundo que aceitam o fato, por exemplo, de que o dólar precisa ser substituído, que ele vai ter que ser substituído, que talvez a China tenha que assumir esse fardo. Sabe, seja como for. Eu não acho que eles queiram isso também, mas pode ser que recaia sobre eles essa responsabilidade. Ou algum consórcio de nações faça isso. Porque, vamos encarar, acho que o Lula está certo, apostar nos Estados Unidos para o seu futuro é um jogo desesperado. E você precisa encontrar outras alternativas. E até que o Império acorde, se é que vai acordar algum dia, conseguir uma boa liderança é o primeiro pré-requisito para isso. Eles precisam traçar seu próprio caminho no mundo. E o fato de isso estar acontecendo em um lugar onde o nosso capitalismo predatório praticamente tentou destruir governos antigos, seja no Chile, na Bolívia ou onde for, é realmente fascinante. E o fato de isso estar acontecendo com um líder no Brasil é ainda mais fascinante. Mas acho que vamos ver cada vez mais pessoas, cada vez mais líderes no mundo, fazendo esse tipo de coisa. E o que vai acontecer é que vamos acabar ficando para trás em relação ao resto do mundo. E o resto do mundo representa 4/5 da humanidade. Então, na verdade, não vai ser uma onda tão tumultuada, exceto pelo fato de que talvez tentemos impedir isso com o uso de armas nucleares. Espero que não. Espero sinceramente que não, porque seria um fim terrível. Certainly hope not, because that'd be a hell of a way to go. Yeah,
Well, Trump just tweeted out Bem, Trump acabou de tuitar. É assim que a política externa é feita agora, aparentemente. Uma ameaça, não apenas uma ameaça, mas uma punição à Índia. Ele escreveu que, considerando que a Índia compra armamentos da Rússia e também energia da Rússia, agora eles terão que pagar uma tarifa de 25%. Porque isso é algo ruim de se fazer, já que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Para parar as mortes, eles deveriam impor um boicote à Rússia. Quero dizer, isso soa quase palavra por palavra como Biden, exceto que ele não chegou a esse ponto de ameaçar punir a Índia, um país realmente amigo. India, an actual friendly country. Now, even if India would, bend. Mesmo que a Índia se curvasse e fizesse o que mandam, como um bom europeu, para se subordinar como um vassalo leal, isso não seria o fim da história. Amanhã, Trump poderia aparecer e dizer: agora vocês têm que se desconectar da China. E toda vez que achassem que estavam comprando boa vontade, só ficariam cada vez mais dependentes, com menos cartas na mão. No fim, teriam que novamente, como nós na Europa, abraçar a glória de ser vassalos e aprender a amar, lamber a bota que te chuta. Você acabou de apontar um problema do subcontinente que se encaixa no problema maior do grande jogo ter sido retomado. E esse problema é o Paquistão, a Índia e a China. Claramente, o poder dominante ali é a China. Mas a Índia, em termos populacionais, está ultrapassando a China, se já não ultrapassou, em população total. E a Índia está cada vez mais parecendo que pode ser, se tiver uma liderança realmente boa, e Modi não é essa liderança, uma potência econômica muito dinâmica também. Ela tem esse potencial. Então isso é um obstáculo, por assim dizer, para essa coerência asiática, essa coerência oriental que está construindo esse gigante para enfrentar o antigo império, o Império Americano. Mas acho que isso vai se resolver. Existem algumas complicações reais que podem surgir, no entanto. Por exemplo, acho que se Israel usasse uma arma nuclear contra o Irã, o Paquistão eliminaria Israel. Eu realmente acredito nisso. Acredito que eles fariam isso. Em Islamabad, eles tomariam a decisão. Israel deixaria de existir. Haveria 5 cogumelos nucleares. Isso seria suficiente para destruir Israel. É assim que os pactos são sérios em relação ao que está acontecendo no Levante. Da mesma forma, a China precisa se preocupar com o Paquistão, fazendo algo assim. Ou pior, fazendo algo desse tipo contra o oeste da Índia, como o que estão fazendo agora em relação ao derretimento das geleiras. Eles têm um problema terrível se desenvolvendo. E o oeste da Índia também tem um problema terrível se desenvolvendo. Porque quando essas geleiras terminarem de derreter, e todas as inundações, como a inundação trágica que recentemente alagou 1/3 do Paquistão, acabarem, o problema será o oposto. Não haverá mais água descendo. O Paquistão construiu uma série de barragens para reter essa água e impedir que ela chegue ao oeste da Índia, para usá-la eles mesmos, porque essa é a única maneira de sobreviverem em relação à água. Imagine os problemas que existem ali. Então você tem esse enorme pequeno problema, se é que se pode chamar de pequeno, no subcontinente. Ao mesmo tempo, você tem uma mudança massiva em relação a onde está o império e onde o império está se construindo. Eu não sei como isso vai se desenrolar, mas é mais um ingrediente de perigo terrível que estamos enfrentando. E que a má liderança em Washington só piora, porque Trump não fazia do que acabei de falar. Sim, bem, voltando ao meu primeiro ponto, acho que se ao menos estivermos discutindo essas questões, o que preocupa esses países, pelo menos haverá algum caminho para abordar esses problemas e começar a se preparar para eles e buscar soluções. Para mim, uma das grandes maldições desse momento unipolar foi que tudo precisava ser legitimado, como sabe, tudo sendo um bem comum. Então tudo tinha que ser enquadrado como uma vitória da liberdade sobre o autoritarismo. É por isso que não podemos mais discutir preocupações de segurança concorrentes. Nada. É tudo muito maniqueísta. Enfim, muito obrigado, coronel, pelo tempo.
Sexto merci, Fusrins. Thank you so much, Colonel, for your time. I know you're busy, so thanks again. Thanks. Obrigado, Madame Sibé. You agree to.